Ok. A paz, Senhor, amados irmãos, que alegria. Estamos começando um novo quadrimestre agora, graças a Deus, com nossa revista nova, Milênio, Chamados para Reinar. Que capa bonita, realmente muito bem feito e um trabalho maravilhoso. Eu estou aqui do meu lado com um escritor da revista, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem. Melhorou demais. E o nosso amado pastor Cristiano. Meu pastor, uma palavra inicial. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, pastores, professores da escola bíblica, que Deus possa abençoar a vida de cada um. É uma honra, é uma alegria imensa sempre estar com vocês, estar aqui com o pastor Gideon Júnior mais uma vez, né, retornar a esse momento tão gostoso, né? É um privilégio, meu pastor, é um privilégio, uma honra e uma alegria sempre. Um abraço a todos, meus amados. Bem, o tema não é dos mais simples, mas nós gostamos muito de escatologia. Não sei quantos leram a palavra pastoral aqui, que pastor Eber nos trouxe, mas a gente vem com muita calma trabalhando esse assunto com os irmãos. Na 18ª revista, trabalhamos o tema Jesus voltará, escrevemos eu e a minha irmã Geise. Trabalhamos na 25ª revista A Igreja e o Arrebatamento, produção do pastor Cristiano, excelente. Trabalhamos na 26ª revista Os Sinais do Arrebatamento. Somos nós a geração, e aí foi escrita por mim, e agora pastor Cristiano nos brinda com Milênio, chamados para reinar, né? Chamados para reinar. É um assunto muito interessante. Muitas igrejas têm um receio muito grande sobre esse assunto, mas nós vamos com calma. Nós temos 4 meses para isso, sem pressa, sem correria. E aí, meu professor, siga todas as orientações didático-pedagógicas que vamos passar para você. Tá? Arruma, por gentileza, um equipamento para passar PowerPoint na tua igreja, e é lógico que qualquer dúvida, liga para o pastor Cristiano, tá bom? Liga para mim, não. Por gentileza, é assim, não que eu não queira te receber, mas o autor da revista é pastor Cristiano, e assim, conversa com ele, dialoga com ele, entra em contato com ele. Se houver uma divergência entre você e a posição do pastor Cristiano, a revista foi escrita sob minha supervisão. Aí você conversa também comigo e o pastor Cristiano, e a gente vai sentar e vai pensar, olha, ele tem razão. Ou então, meu irmão, não é assim que nós pensamos. A gente não é o dono da verdade, a gente tem tranquilidade para trabalhar com a palavra de Deus, mas já adianto, são muitos livros que pastor Cristiano pesquisou, uma bibliografia muito profunda, bela, bonita, fora tudo aquilo que pastor Gedeon Pai sempre nos trouxe. Mas o que não tira a possibilidade de irmãos nos ajudarem a ver com mais clareza todo o assunto. Então, qualquer dúvida, entre em contato com o pastor Cristiano. Pastor, não tem um contato do pastor Cristiano. O seu pastor tem. O seu pastor tem. Aqui embaixo, nesse vídeo, eu vou colocar o contato do pastor Cristiano para todo mundo. Todo mundo que é professor e assiste essa lista de transmissão, vai estar o contato dele, tá bom? Cristiano é muito ocupado, mas ele não deixa de responder, tá? E vai ser uma benção, vai ser uma benção. Bem, a primeira lição sobre a revista Milênio não poderia ser outra coisa a não ser o que é o milênio, óbvio, né?
a gente tem que partir da noção do que é um milênio. O textual é o famoso texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6. Mas o milênio começa no 19 também, né, meu pastor? O 19, a partir do versículo 11, já nos traz o início de todas as coisas do milênio, né? Então, o milênio ele parte lá do capítulo 19 de Apocalipse, do versículo 11, a partir do versículo 11, que é quando Jesus Cristo retorna, é o momento do retorno de Jesus Cristo. Então, ali já há a derrota dos inimigos, né? Já há a derrota de quem está se levantando contra Israel, já há a derrota do anticristo e do falso profeta. Inclusive, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Então, no capítulo 19, a gente já tem um início, já com certeza, já do milênio, naquele momento, ali no capítulo 19, viu, meu pastor? Capítulo 19, versículo 11, né? É isso, a partir do versículo 11. Ó que interessante. E vi o céu aberto, capítulo 19, 11. E eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele, chama-se, só pode ser Cristo, né? Fiel e verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Aí vem uma série de atos dele. Descrições de Jesus Cristo, para não ficar dúvida nenhuma, quem é Cristo e quem é o anticristo. Né? Então, tem uma série de adjetivos aí nesse texto para mostrar quem é. Fala fiel e verdadeiro, que tem nunca confundir. O que está escrito é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então tem uma série de especificações, né, de adjetivos especificando quem é que está vindo neste momento que os céus se abriram e vem no cavalo ali. Então, Apocalipse 19, 11 tem essa batalha, a batalha do Armagedon, e em Apocalipse 20, que é onde está nosso texto áureo, aí sim, vem o texto clássico do milênio. Está aqui o texto áureo, mas a gente recomenda que você, por gentileza, leia com a turma inteira Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6. Sempre lê esse texto. Didaticamente, meu pastor, é até interessante ler com a igreja, né, o texto áureo, né, que eles vão estar de mãos tanto com a Bíblia, né, pode usar a Bíblia, quanto a revista, né, e aí ler todo mundo junto, porque quando você inicia com a participação de todo mundo, né, com alunos adultos, a maioria dos nossos alunos de escola dominical são adultos, né, e aí a gente indica essa opção de fazer isso, que quando eles participam, eles ficam mais alegres e mais envolvidos no assunto, no tema da revista ou do que está sendo ensinado. Ok. Então, olha que interessante. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, diz: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, ou seja, Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por pouco tempo. E vi tronos. Aí é onde está o nosso texto áureo. Porque não cabia, né, a gente colocar tudo na revista. Tem que optar, né? Porque tadinho do Weber, não consegue botar tudo. Não dá pra... Mas você lê com o seu povo, sem nenhum problema. Né? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam o sinal na mão e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Presta atenção. Olha que interessante. Então, nós temos no início da lição, essa função importante
pedir que o povo abra a palavra. Aqueles que estão com somente a revista, vai ouvindo a palavra até chegar aqui. Então, quem está com a Bíblia, lê junto com a gente. Quem está com a revista, começa a ler a partir do momento que chega o versículo de número 4 na revista, e a gente lê até o versículo 6. Esse é o texto clássico e fundamental do milênio. Aí depois que você leu, você vai olhar para o seu povo e começar a nossa lição perguntando: você sabe o que é o milênio? Começa com essa pergunta. Começa com essa pergunta. Você sabe o que é o milênio? Tá? Aí vamos lá. Meu querido pastor, mas na Bíblia não tem o nome milênio. O texto, né, que é o texto base aí, o texto áureo, inclusive, não fala em nenhum momento, o capítulo 20, né, de Apocalipse, não fala em nenhum momento a palavra milênio. A palavra milênio que significa 1000 anos. Então, ao invés de a gente ficar pegando e repetindo 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, a gente usa a palavra milênio. É só uma questão de colocação para ficar mais fácil, né, a compreensão. Então, a palavra milênio não aparece dessa forma, mas ela está repetida aí só no texto 6 vezes. Né? Então, 1000 anos, fala 1000 anos 6 vezes, só no texto de Apocalipse, capítulo 20. Para enfatizar mesmo. Para ficar enfatizado. Então, apesar de não ter a palavra milênio, mas ela está aqui contida, né? Está contida aí no termo de 1000 anos. Então você entendeu. Primeiro lê o texto junto com eles, depois olha para eles e diz: gente, você sabe o que é milênio? Você sabia que a Bíblia não tem o nome milênio, mas é uma simples adaptação de uma expressão que só em Apocalipse tem 6 vezes no texto dele, que é período de 1000 anos. Milênio é, em primeiro lugar, período de 1000 anos. E aí, você estrategicamente, você não vai para a introdução, você vai para o ponto número 2, o que é o milênio. E aí, dito isso, meu querido pastor Cristiano, o que é o milênio? O milênio é o reino teocrático. É o reino teocrático real e verdadeiro de Jesus Cristo na Terra, onde ele reina fisicamente. Isso é o milênio. Jesus Cristo vem, de forma física, né? Implementa o reino dele, o governo dele, com Satanás vai estar preso, então o governo ali agora é de Jesus. E ele implementa, ele implanta o reino dele por 1000 anos. Então, é um reinado teocrático real. Né? E a teocracia, a gente sabe o que é teocracia, o que é teocrático. Teocrático, teo é Deus, cracia é governo. Então, é o governo de Deus. Então, esse é o governo de Deus real e verdadeiro na Terra. Poxa, que interessante. Então, Jesus vem fisicamente, entra na Terra fisicamente, se estabelece fisicamente em algum lugar da Terra, que vamos ver já já qual é, estabelece o seu reino e de lá ele reina sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Deus de misericórdia. Então é por isso que o meu querido pastor colocou aqui. O milênio se trata de um reinado teocrático, em que Jesus retorna, estou aqui, o que é o milênio? Está na página 4. A Terra, dando fim ao período tribulacional, e ele reinará por um período de 1000 anos, literalmente. Agora, irmãos, vamos lá. Entendemos o que é o milênio. O problema é não confundir milênio com outras fases das épocas que Deus determinou, porque Deus determinou tempo para todas as coisas. Tem muita gente que confunde as coisas. Tem muita gente que confunde
o milênio com o período que estamos vivendo, confunde o milênio com um período que nunca vai chegar, e diz que é meramente espiritual e etc. Mas é fundamental a palavra de Deus, não é à toa que quando se vai falar do milênio, Jesus explica para João e diz, João, coloca que antes de começar o milênio tem a prisão de Satanás. Então, a prisão de Satanás é um fato fundamental para que o milênio comece. Exatamente. Então, para a gente compreender com toda clareza e com toda certeza que nós não vivemos, nós não estamos no milênio, e que em nenhum momento da história da Terra aconteceu o milênio, como alguns, inclusive, né, teve uma era da igreja, né, que alguns achavam que já estavam vivendo no milênio, né, porque agora, que teve uma época que o governo, o Império Romano, adotou o cristianismo, né? E aí eles pensavam que a gente já tinha entrado. Aí alguns começaram a pensar, não, agora é o milênio, porque o Império Romano, que é o que governa a Terra, adotou o cristianismo. Então Jesus já está governando. Jesus está governando, porque a igreja, entre aspas, está governando junto com, né, está governando ali também. Então, ali já se pensava com o milênio. Mas, e aí? O que define, uma das coisas que define o período milenar é a prisão de Satanás. Então, em qualquer momento da história terrena, a gente não tem a prisão de Satanás. A gente não tem a prisão de Satanás no Império Romano, porque Satanás continuou praticando, fazendo as atitudes dele, né? Até hoje ele está bem solto, né? Até hoje ele está bem solto, fazendo as artimanhas dele. Tanto é que nos perguntam, onde é que Deus está quando uma loucura dessa acontece? Essa é a maior prova que Satanás ainda está solto. Ele não tem todo o poder. Exatamente. Mas ele ainda não foi acorrentado. Ele não foi acorrentado, conforme o texto diz que ele vai ser acorrentado, vai ser lançado no abismo e vai ser trancado. Né? Então, vai ser acorrentado, lançado no abismo, vai ser trancado. Meu Deus, vai ter um abismo, vai ter um abismo capaz de segurar o diabo. De segurar o diabo. Então, ele vai ser acorrentado, vai ser lançado no abismo e vai ser trancado. Né? Vai ter a chave, né? A Bíblia fala que o anjo que vai trancar tem a chave do abismo. Então, ele vai ser acorrentado, vai ser lançado no abismo, vai ser acorrentado e vai ser trancado. E isso deixa ele totalmente inapto, ou seja, ele fica totalmente inerte, sem poder agir. Ele não pode agir de forma nenhuma. E isso a gente sabe, meu pastor, a gente sabe que não está acontecendo nos dias atuais. Né? Satanás ainda age muito. Né? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa que acontece, que a gente, como o senhor mesmo disse, tem, às vezes, as pessoas olham, mas cadê Deus? Né? Por quê? Porque é Satanás que está agindo. É a ação direta de Satanás. Inclusive, a ação direta de Satanás como adversário da igreja. A gente vê isso em vários textos do Novo Testamento. Que né? Deus não tem adversário, irmão. Deus é Deus. O adversário é Satanás. Satanás é adversário da igreja. E ele, como adversário da igreja, em vários textos do Novo Testamento, mostra que ele está agindo, ele está fazendo, nós vamos ver esses textos mais à frente, mas para os irmãos entenderem que uma das coisas necessárias para a implantação do milênio, para que o milênio aconteça, ou seja, para que o reinado teocrático de Jesus fisicamente na Terra aconteça, é a prisão de Satanás. Olha, ninguém precisa pegar o primeiro estudo inteiro e ficar só falando sobre a prisão de Satanás, porque isso vai ser visto no estudo 7, lá na página 51. A gente está no estudo 1, ainda não chegou no 7. Mas, para que o nosso aluno tenha noção, mas o milênio não já chegou? Não. Por quê? Porque o texto é simples. Apocalipse 20 diz, para o milênio começar, a primeira atividade vai ser a prisão do diabo. E o diabo ainda não está preso. O diabo ainda não está preso.
tá? O diabo tem suas ações limitadas, mas ele ainda não está preso. O pastor Cristiano, antes da gente começar, falou algo que é fantástico. Como que o diabo hoje está, pastor Cristiano? É como se ele tivesse uma tornozeleira eletrônica, né? Alguns imaginam. Nos termos hoje. Não, é fantástico. Né? Que ele está com a tornozeleira eletrônica, pode fazer algumas coisas, outras coisas não, ele apronta, tal, sai da prisão, apronta, aí volta também, né? Aquele regime semiaberto, né? Que aí volta para a cadeia como se nada tivesse acontecido, né? Cristo é Senhor de tudo. O diabo só vai até onde Cristo permite. Ele precisa da permissão de Jesus. Ninguém fica preocupado com o diabo, não. Não. A gente tem que ficar preocupado em como agradar a Cristo. Presta atenção. Quem ficou escandalizado com a piada da tornozeleira eletrônica, Lutero dizia que o diabo é um cão muito bravo, mas que está na coleira de Cristo. Na coleira de Cristo, entendeu como é que é? Então, em termos atuais, tornozeleira eletrônica, a partir daqui você não vai, fica quietinho, tal, e etc. Mas vai ter uma hora que o diabo vai sumir de cena. Sumir de cena. Por isso que o milênio ainda não começou. Simples. Olha para o mundo e vê se o diabo já sumiu de cena. Olha para o mundo. Então, o primeiro detalhe que você vai tratar é esse. Mas não fica a lição inteira em cima disso, porque a gente tem a lição de número 7. Pode até falar para os alunos também, olha, a gente não vai ainda se aprofundar nessa questão da prisão de Satanás, porque tem na revista que vai um momento que a gente vai abordar somente esse tema. Então, aqui é só para dar uma noção de que nós não estamos no milênio ainda. E nunca houve, no período da história humana, o milênio existiu. Vai ficar muito claro que o milênio nunca existiu, primeiro por causa da questão da prisão de Satanás, mas também de tudo que a gente vai estudar na lição 8, né? Na lição 9, na lição 10, que são os aspectos políticos, econômicos, sociais, tudo que vai acontecer no milênio. Gente, é fantástico. Mas não entra nesse ponto, e se teu aluno, como o pastor Cristiano diz, que, não, mas eu quero saber mais, não, você vai saber mais lá depois. Mas eu queria agora, sim, mas tem tempo para tudo, é lá depois. Igual o milênio, é só depois, tá? É só depois. Inclusive, para você ter uma ideia, os discípulos já queriam que Jesus já reinasse na hora, a pancadaria viesse, tomasse o trono de César, já estabelecesse o seu reino, e Jesus disse, olha, o tempo é do Pai, é o Pai que estabeleceu os tempos. Fique em Jerusalém, vai descer o poder sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Então, sossega o facho. Lá em Atos, né? E a gente tem alguns textos também que comprovam ainda isso, a questão dos discípulos, né? da mãe dos discípulos lá, que chega para Jesus e fala, Senhor Jesus, olha, é o seguinte, coloca um filho meu do lado esquerdo, outro filho meu do lado direito, no seu reino, né? Ali e tal, no trono, quando o Senhor assentar no trono, aí Jesus... Querendo a posição. Já quer... Isso é coisa de mãe, né, pastor? Meu né? pai. Aí a gente tem esse texto de Atos que o pastor citou, né, que os discípulos, mais uma vez, falaram, não, mas então é agora que Jesus ressuscita. Né? Então, é aquela questão, você fala, não, Jesus ressuscita, fala, todo poder me foi entregue nos céus e na terra. É agora. Aí os discípulos ficam malucos, falam, então é agora que vai reinar, é agora que a gente vai tomar o poder, é agora que vai destruir o Império Romano, é agora que vai, e aí vai colocar tudo em ordem, vai colocar a casa em ordem, né, como dizem alguns. E aí Jesus Cristo fala, não, peraí, calma lá. Né? Jesus Cristo não fala que não vai haver o reino. Ele só falou, olha, esse tempo está guardado por Deus. Né? Por que Jesus fala isso? Não que ele não soubesse
mas que ele coloca falando, olha, aguarde, espere, Deus sabe das coisas, Deus tem o controle. Jesus está demonstrando o seguinte: Deus, Pai, tem o controle de todas as coisas. O controle continua estando nas mãos de Deus. Pronto, acabou. O que vem agora para vocês é o Espírito Santo. Então, é isso que vocês vão aguardar, que vocês precisam aguardar agora. Então, fiquem em Jerusalém, fiquem calmos lá, até que do alto sejam revestidos do poder. E aí, quando vocês forem revestidos do poder, aí tem uma atividade para vocês executarem. Tem algo que vocês precisam executar. Aí vocês vão sair por toda a terra, para Judéia, para Samaria e até os confins da terra para evangelizar. Então, enquanto vocês aguardam, vocês vão fazer isso. Irmãos, nesse momento, então, você já sabe o que faz. Lê o texto, explica o que é o milênio, lendo aqui. O ponto 2, com eles, a definição milênio é isso aqui, ó, o que está no primeiro parágrafo. Não precisa ler o ponto 2 inteiro, não. É só o primeiro parágrafo. Explica isso. Explica que o milênio ainda não começou, porque o próprio Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 20, disse que antes o diabo tem que estar preso, ele ainda não está preso. E Deus estabeleceu tempo para todas as coisas. Termine dizendo, Deus estabeleceu tempo para todas as coisas, como o pastor colocou. E aí, para ficar na cabeça do aluno, de forma assim, sem sombra de dúvidas, vamos para a linha do tempo que Deus estabeleceu? Linha do tempo. O PDF vai estar aqui embaixo. Use na sua igreja. Isso vai ser fundamental para os estudos. Vamos lá. Vamos junto. Aqui está a linha do tempo. Essa linha do tempo já usei em praticamente todos os estudos de escatologia. E veja que Deus estabeleceu 5 grandes tempos. O primeiro tempo, o tempo do Velho Testamento. Aí vem o tempo de Cristo e sua igreja. O terceiro tempo, o tempo da grande tribulação. Aí é que vem a nossa revista, é o quarto tempo estabelecido por Deus. O tempo do milênio e o último tempo, que é esse aqui, o mais belo de todos, o tempo da eternidade, o que a gente chama de eternidade futura. Em primeiro lugar, não erra, não erra. Olha que interessante, o milênio ainda está longe de chegar. Tem que terminar o nosso período, que é o período da igreja. Tem que passar toda a grande tribulação que a gente não vai passar, aí é que vem o milênio. E aí depois vem a eternidade. E tudo isso a gente está falando de coisas determinadas por Deus para a Terra, né, pastor? Então, esses períodos, eles estão determinados para acontecerem na Terra, como o senhor mesmo demonstrou ali. Então, tudo ali está acontecendo na face terrestre, né, na face terrena. Quanto à linha do tempo, em primeiro lugar, o Velho Testamento. Aqui não tem como o pessoal confundir e botar o milênio no Velho Testamento. Porque foi o período de estabelecimento do início de todas as coisas. Então, não tem como ver o milênio aqui. No Velho Testamento, a gente tem a história primeira, o homem que foi criado, a queda, as primeiras civilizações, até a Torre de Babel, o dilúvio. Depois, a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? E aí as 12 tribos. A história do Êxodo, né? E, continuando, a retirada do Êxodo, conquista de Canaã, a história do período dos juízes, o período dos reis e o período do exílio e do retorno. Não tem como alguém imaginar que aqui já se tenha um milênio. Então, não tem como confundir o milênio e colocar o milênio no Velho Testamento.
Mas tem um erro muito grave, que é esse aqui, ó. Depois do Velho Testamento vem quem? Vem Jesus Cristo. Isso mesmo, voltando ali no Antigo Testamento, né, meu pastor? Tudo isso já foi altamente discutido durante séculos, durante até milênios, né? Não no sentido De milênio, né? do milênio que nós estamos estudando, mas durante muitos períodos, muitos séculos, já foi se discutido e analisado e debatido, né, por judeus, por outras nações. Então, são os textos do Antigo Testamento, todo mundo já tem certeza, inclusive o povo judeu, que ali nunca aconteceu o milênio. Então, é totalmente já garantido, né, o texto do Antigo Testamento, que naquele período não houve em nenhum momento, né, o período milenar. Tanto é que se você vai falar de milênio para um judeu, ele vai te chamar de louco, primeiro porque ele não acredita que Cristo é o Messias. Em segundo lugar, milênio vem com a revelação do Novo Testamento. Sim. Né? Agora vamos lá. O problema quanto ao milênio está aqui, ó. Jesus vem. E esse período aí, ó, primeiro, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Velho Testamento e a igreja, o período da igreja, né? Você tem Cristo, a encarnação, a vinda, e, obviamente, todo mundo olhando para ele e dizendo: vai, arrebenta tudo, toma tudo e estabelece o teu reino, porque você é filho de Davi, estabelece o teu reino. E Jesus dizendo: não chegou o tempo, né, meu pastor? Jesus sempre demonstrando que naquele momento não era a hora ainda do estabelecimento do reino. O povo judeu, né, todo o povo judeu da época de Cristo sabia, né, que haveria um reinado do Messias, porque haviam promessas, tem promessas, alianças feitas, né, com o povo de Israel, né, com os patriarcas, com Abraão, com Davi, inclusive, né, mas Jesus, quando vem, o povo judeu espera, não, é agora que ele vai estabelecer o reino, né, para nós governarmos. Não milênio, eles não estão referindo à palavra milênio, porque a revelação de 1000 anos vem no Novo Testamento. Mas eles tinham o conhecimento de que haveria um período em que o Messias iria reinar, juntamente também com a nação de Israel. Então, isso eles aguardavam, tinham uma esperança, e eles imaginavam o que aconteceria aqui. E Jesus fala, não é agora o momento. Jesus sempre fala, não é todo o povo, não. Eram os pobres, os necessitados. Porque quem estava na crista da onda, ganhando dinheiro com o Império Romano, matou Cristo. Queria acabar com Cristo. Eles perseguiam, né, desde o início ali, né? A perseguição começa desde o início do ministério. E essa perseguição veio realmente dos líderes, né, dos grandes líderes, daqueles que tinham alguma posição, né, tanto em relação ao povo judeu, quanto principalmente em relação ao Império Romano. E eles ganhavam dinheiro dos dois lados, né, e eles não queriam perder a mamata, né, A boquinha, não boquinha. queriam perder. Aí Cristo veio, e Cristo, ao invés de trazer o milênio, o reino milenar dele, ele diz, não, agora é a igreja, agora é a igreja, agora é a igreja. E nesse período aqui, o segundo, o da igreja, que Cristo ressuscita, estabelece a igreja é uma realidade do Novo Testamento, aí Cristo entrega a igreja para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem conduzindo a igreja. Bem, os primeiros 30 anos foi Jesus. Os primeiros 30 a 100 anos, os apóstolos. Então, do ano 30 até o ano 100, que João morreu lá no ano 90 e cacetada, o último dos apóstolos, foi a era de Jesus e dos apóstolos. Então, não tinha chegado o milênio. Depois veio uma segunda era,
a era em que os apóstolos morreram e deixaram os primeiros grandes homens cuidando da igreja, que a gente chama de pais da igreja, que vai do ano 100 até o ano 303. Época de Tertuliano, de Clemente. Aí vamos lá. Depois veio uma época que a coisa ficou terrível. O Império Romano se misturou com a gente, e veio a igreja medieval, a gente se perdeu completamente. E se não é o Espírito Santo guardando pequenos grupos no meio dessa loucura, a gente tinha se arrebentado. E graças a Deus, em 1500, Lutero se levanta com a reforma O protestante. Espírito Santo sempre preservando a igreja, né? O Espírito Santo sempre preservando o povo que foi entregue a ele, né? Então, ele vai mantendo ali as origens, vai mantendo a ideia, e aí traz essa revelação novamente, né, da volta aos princípios daquilo que já tinha sido estabelecido por Cristo e pelos apóstolos. Porque aqui a gente se perdeu, gente. Aqui a gente se perdeu. Começou a entrar na igreja todo mundo por uma questão de conveniência, não de arrependimento. A igreja começou a criar doutrina maluca de tudo que é canto, já estudamos isso, mas o Espírito Santo levanta, graças a Deus, nesse quarto momento aqui, Martim Lutero, Zwingli, Calvino, John Knox, Wycliffe, e a gente tem a reforma e a luz volta a brilhar de novo. Depois veio a época dos avivamentos, esse ponto 5 aqui, né? Em que o Espírito Santo foi derramado, movimento pentecostal, a gente vem ao mundo, uma bênção, e nós cremos que estamos vivendo, olha aqui, o último quadrinho ali da parte vermelha, porque depois da parte vermelha vem um novo momento histórico. E esse último quadrinho nós estamos vivendo agora. Mateus 24 é o quê, meu pastor? Mateus 24 é sobre as dores de parto. Ai, Jesus, sinais do arrebatamento. Sinais do arrebatamento que vem antes, né, da vinda do Senhor para a igreja. A vinda do Senhor para a igreja. A promessa de Jesus Cristo, né, toda aquela promessa que nós já vimos, nós já analisamos nos textos da revista do arrebatamento, mas antes do arrebatamento, vem Mateus 24 trazendo a revelação das coisas, das dores de parto. As coisas vão acontecendo, vão se agravando, né? Tudo tendenciando ao caos, né? Tudo vai tendenciando ao caos, e aí chega para a igreja e fala, não, a igreja precisa ser retirada antes do que vem. Aí Jesus fala sobre a grande tribulação, né? O pior de todos os momentos, mas a igreja é preservada desse momento. A gente já viu todos os textos, a gente pode pegar um texto muito interessante, né, que é de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, né, e aí todos os outros textos também que a gente já viu, mas a igreja, ela é preservada. A gente vê, inclusive, João Batista falando, quando João Batista está batizando, né, os povos, alguns saduceus, se não me engano, né, chega para ser batizado também, e aí João Batista fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Eles iam ser batizados, né? E aí, pelo batismo nas águas, é um dos princípios para se tornar igreja, né? Uma das coisas, inclusive, a gente mantém a prática, não o batismo de João, mas a gente mantém a prática do batismo nas águas, né? E aí, uma das coisas que nos preserva, nos conserva. Né? Queria ser batizado e não arrepender-se. Queria ser batizado sem se arrepender, porque o batismo é uma questão do arrependimento, queria ser batizado sem se arrepender, e João Batista fala, raça de Deus, quem são vocês? Vocês estão querendo fugir da ira vindoura, né? Então, a ira vindoura, né, o que vai acontecer na ira vindoura, que é o período tribulacional, o período da grande tribulação, a igreja é preservada. Mas antes disso, acontece, Mateus 24, acontece o princípio das dores. Né? Irmãos, ninguém engane vocês. Jesus veio e todos os períodos estão sendo vividos
A gente está em Mateus 24, que é o período das dores de parto, perto do arrebatamento, mas isso não é um milênio. E é fácil, é fácil. Por que não é um milênio? Por que o milênio não começou? Jesus não reina. Irmãos, o diabo está preso. O diabo está preso. Ah, pastor, mas Jesus reina, mas é um reino espiritual. Nós vamos aprender isso depois, não é agora. Tá? Sim, Jesus já reina. O diabo tá na coleira ali, não pode, mas o diabo ainda não está preso. Um milênio é aquele reino físico de Cristo. Cristo já desceu na terra? Não desceu. Cristo já está governando de Jerusalém? Não. O diabo já está preso? Não. Então ainda não chegou o milênio. É o período da igreja, então não erra isso. E olha que interessante aqui. Então, o milênio não se confunde com o período da igreja. Porque para o milênio chegar, tem que vir antes o quê? Aqui, ó, a grande tribulação, esse período. Gente, ó, o milênio não esteve aqui, o milênio não começou com Jesus, e o milênio é antecedido pela grande tribulação. É posterior à grande tribulação. Sim, aqui, ó, grande tribulação antes do milênio. Simples. Agora vamos lá. Para a grande tribulação começar, o que acontece, pastor Cristiano? Aí é uma coisa maravilhosa para a igreja, né? É um arrebatamento, é algo sobrenatural, algo maravilhoso, né? Então, está bem especificado lá por Paulo, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? O arrebatamento da igreja. A gente é um encontro do Senhor Jesus não pisa, a gente já reforçou isso muitas vezes, a gente continua reforçando isso. Jesus, a diferença aqui dessa vinda de Jesus para o arrebatamento é que Jesus não pisa na terra. E Jesus não é visto por todos os olhos, né? Porque é um momento em que Jesus pisa na terra e é visto por todos os olhos. Não é esse momento. Esse momento do arrebatamento, o encontro é nos ares. Paulo deixa isso bem claro. O encontro nosso com o Senhor é nos ares. Não é visto por todo o olho. Inclusive, há uma surpresa muito grande, né? Os que não estão aguardando a volta de Jesus, que não estão aguardando o arrebatamento, eles são pegos de surpresa. Eles ficam surpresos, porque eles não sabiam que isso ia acontecer, né? Então, a surpresa é para os que não aguardam. Para nós, para não. nós que estamos aguardando, não é surpresa nenhuma. A gente já sabe que está em Mateus 24. A gente já sabe. Então, para nós não é surpresa alguma. Então, esse momento, que acontece antes da grande tribulação ali, principal para a grande tribulação iniciar, é a volta de Jesus para a igreja no arrebatamento. Período de 7 anos que, quando terminar, Jesus volta para salvar Israel. E aí, quando ele volta, o segundo grande fato, o Armagedon. O Armagedon. Gente, quem defende que o milênio já existe tem um problema muito sério. A descrição dos textos do milênio não combina com o período da grande tribulação. Se não, vejamos. Olha que interessante. Vem comigo, ó. A grande tribulação, esse período de 7 anos, dividido em uma primeira fase, 3 anos e meio, uma segunda fase, 3 anos e meio. Essa divisão é porque, no início, o anticristo faz aliança com Israel, né, pastor? Então, ele faz uma aliança que dura 3 anos e meio, e depois ele anula essa aliança. Ele mesmo quebra. Ele mesmo quebra a aliança, ele faz a aliança e depois ele mesmo quebra a aliança. Gente boa, que né? é os últimos 3 anos e meio. Então, é por isso que ela é dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Ó, que dá 7 anos no total. A grande tribulação, ela se inicia com o arrebatamento da igreja. A terra vai estar nas últimas, porque o período de dores, de parto, né, indica problemas sérios na economia, na política e etc. E aí, o que acontece? Olha que interessante isso aqui.
Os 3 primeiros anos e meio é a manifestação do anticristo resolvendo todas essas questões. Então, o anticristo aparece, o anticristo, ele ascende ao poder, ele chega ao máximo do poder, e o anticristo vai resolvendo uma por uma das dificuldades da administração do seu reino. Como é que eu posso dizer que Cristo já está reinando aqui? É impossível, né? Confundir esse reinado do anticristo, esse governo do anticristo, com o reinado de Jesus Cristo, o reinado milenar de Jesus Cristo. Vamos ser francos? Com todo respeito a quem defende que o milênio já começou. Amigo, o anticristo já conseguiu confundir tua cabeça. Você está chamando o anticristo de Cristo. Porque nesses 3 primeiros anos ele vai quase que resolver tudo. Ele é aclamado, ao ponto de ser aclamado de Deus. Satanás dá para ele o poder, porque a adoração a ele vai ser adoração a quem? Ao próprio diabo. Então, ele chega ao ponto de ser confundido com o próprio Cristo, mas o milênio não começou. E ele tem essa primícia de enganar. Né? Ele é um enganador, inclusive nesse papel de que enganar as pessoas, para as pessoas acharem que ele é o próprio Cristo. Exatamente. Dá até para acharem que ele é o próprio Cristo. Mas ele não é o Cristo. Né? Apesar de que alguns, naquele período ali, principalmente no período inicial, que ele começa a solucionar problemas, que ele está tendo uma série, inclusive guerras, né, pastor? E fica fácil porque a igreja já subiu. Está tudo na mão dele. Se você tem fome, a fome estabelecida ali, você vai ter guerras, né? E aí ele resolve problemas de guerra, resolve problemas econômicos, resolve uma série de coisas, né? E está fácil para ele governar porque a igreja subiu, né? A igreja não está aqui. E o que impede, né? O que impede, como nós já vimos, também o Espírito Santo. O Espírito Santo foi com a igreja, né? Acabou. Então ele não tem nada que impede do governo do anticristo nesse momento. Não é Cristo, é o anticristo, né? E aí, inclusive, isso vai se firmar no segundo período. No segundo período da grande tribulação vai se firmar. Aí ele mostra quem ele é. Aí ele vai mostrar a cara dele. Ok, vamos para o segundo. Ó. Aí tem tudo aquilo que nós já estudamos, os 7 selos, aí o 7º selo se abre e vem as trombetas, a última trombeta é tocada e vem as taças, né? Tudo isso acontecendo de problemas, dificuldades e horrores durante a grande tribulação, e o anticristo conseguindo resolver muita coisa a ponto de ser confundido com o Cristo. Aqui, meu querido professor, você não precisa explicar todos os detalhes, não. Passa por cima como a gente está passando, tá? Aí vem o segundo grande período da grande tribulação. Aqui o anticristo mostra a cara dele, porque com as 7 taças vem o pior da ira de Deus. Ele tem um momento de instabilidade no governo dele, quebra o pacto com Israel de paz. Ele vai culpar Israel. Entra em cima, vem para cima, ele profana o templo, vão construir o 3º templo, viu? Sim. Não se assuste, não. Vai profanar o templo, e profanando o templo, ele senta lá se dizendo o próprio Deus querendo adoração. Os judeus vão se revoltar, o mundo vai vir contra os judeus para acabar com os judeus. Isso é o Armagedon. E aí o judeu grita, adivinha quem desce no final da grande tribulação? Para socorrer o seu povo. Aí, conforme a aliança, né? Deus tem aliança, a aliança permanece. Jesus Cristo volta, está lá no capítulo 19, né? Que Jesus Cristo volta, aí ele volta, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Tem aquelas características ali do capítulo 19 que são tremendas, né? Aí Jesus Cristo volta, e a Bíblia fala ali, mostra ainda que as vestes dele aparecem salpicadas de sangue. Por quê? Porque ele entrou na batalha mesmo. Vai pisar. Aí ele vem, aquilo que era esperado lá no início,
quando ele veio a primeira vez, que os Arrebentar. judeus esperaram. Aí ocorre agora. Ocorre agora, nesse momento é que ocorre aquela batalha ali, que ele vem realmente, defende o povo judeu e a implementa, para implementar o reino dele. Então, Jesus desce ali no final da grande tribulação. Aí vem o Armagedon. E aí sim é que começa o milênio. Aí que começa o milênio. Então, ninguém diga que o milênio já começou. O milênio, que é esse governo único de Cristo, que vai ter justiça. Hoje não tem justiça, obediência a Deus, hoje não tem conhecimento universal de Deus, hoje não tem paz e prosperidade, hoje não tem longevidade, hoje não tem. Não é para pegar isso aqui e já explicar, não, professor, é só para mostrar, porque nós temos 4 lições só sobre isso. Calma. E o milênio vem e vai fazer cessar a transgressão, porfirar os pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, ungir o Santíssimo. Ai, eu quero saber disso. Vai ser durante a revista. Calma, calma, calma. E o mais importante, aprisionar o diabo. O diabo vai ser preso por 1000 anos. 1000 E é muito claro, é interessante o Apocalipse capítulo 20, e deixa muito claro isso. É um período de 1000 anos do reino. É um período de 1000 anos que Satanás fica preso. É um período de 1000 anos que se estabelece o governo de Jesus Cristo fisicamente na Terra, e não somente Jesus Cristo, né? E aí Jesus Cristo também traz os seus, né, para governar juntamente com ele na Terra. Isso já está dito desde muito tempo, irmãos, no Salmo 2. Exatamente. Salmo 2, Deus Pai olha para Deus Filho e diz, ó, senta aqui à minha direita, espera até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Calma! Jesus está no trono? Tá reinando? Tá. O diabo não pode fazer tudo o que quer? Não, porque ele tem todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo. Agora, não chegou ainda o milênio em que a presença do mal é extirpada. Totalmente anulada, afastada totalmente da terra. E demonstra, né, o abismo demonstra isso, que ele não fica, a presença dele está afastada totalmente da terra. Isso. É num local chamado abismo. Isso, né? Então ele está realmente inoperante. Irmãos, eu fico aqui pensando junto com o Cristiano. Isso aqui é loucura nossa. E será que a gente vai conseguir ver aonde Deus vai botar um diabão? Né? Deve ser muito interessante. Agora, com o milênio termina tudo? Não. Tem fatos após o milênio. Milênio é o período de 1000 anos de justiça e paz. Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos. Ele vai enganar as nações. Aí ele prepara a última rebelião. E aí vem a batalha final, os juízos finais, e aí vem a eternidade. Tem uma lição sobre isso aqui, mas eu já te adianto, é uma lição que fala dos fatos após o milênio devagarzinho. Pastor Cristiano depois vai nos trazer a revista sobre a eternidade. Mas o importante hoje é o teu aluno saber o que é o milênio. E, ó, milênio não se confunde com os primeiros fatos da história humana, que estão no Velho Testamento. Milênio não se confunde com o período em que Jesus veio, e sim, estabeleceu o seu reino, que não é o reino milenar, é o reino espiritual. Nós vamos separar isso depois. Vamos falar sobre isso. Milênio não se confunde com o período da igreja. Tem gente que diz que o milênio já começa com Cristo. Então explica a grande tribulação. Quem é que está reinando? Explica a Satanás operando. Sim, explica Satanás operando. Milênio não se confunde com o período da grande tribulação. Milênio é o período de 1000 anos de justiça, paz, sem a presença do mal, onde Cristo reina, e que começa depois da grande tribulação. Isso é o milênio. E aí depois vem a eternidade. Isso é o milênio, é o assunto da nossa revista.
tá? Depois é que vem a eternidade. E coloca isso para o teu aluno, mostra isso, e depois é que vem a eternidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido pastor. Ok, entendemos, deixa eu parar de partilhar aqui, você utilize, e aí você vai fazer uma pergunta muito importante para o seu aluno. Meu pastor, entendi o que é um milênio. Entendi, agora sim, o ponto 1, que sim, Jesus está num trono, ele reina, mas ainda não chegou o milênio, porque Deus Pai não estabeleceu que esse fosse o momento do milênio. Não é nesse momento, vem depois. Mas a grande pergunta que se coloca é: e o que eu, como igreja, tenho a ver com o milênio? Entendeu que você trabalhou com o ponto 2, explicou o ponto 1, porque o ponto 1, para você explicar que o milênio, né, agora, você utilizou de todo o gráfico, todos os slides. Então, trabalhou o 1 e o 2, tá? Se você, inclusive, quiser, nesse momento, você pode ler o ponto 2 todinho com a turma, vai ficar tranquilo, não entra no ponto 3, não. O ponto 3 também foi explicado nos slides. Aí você vai fazer uma pergunta, anote aí. E a igreja? Onde a igreja entra no milênio? Por que você vai trabalhar com essa pergunta agora? Porque essa pergunta é o final da aula. A gente vai trabalhar nessa aula com o ponto 2, o que é o milênio, vai trabalhar com o ponto 1 e o ponto 3 através dos slides, e o ponto 4 vai lá no ponto 4, página 6, página 7, página 8, página 9, o ponto 5, vão ser para a próxima aula. A gente está dividindo essa primeira aula em 2 encontros. O primeiro estudo em 2 encontros. Então, não se preocupe com o ponto 4 e o ponto 5. Não, o ponto 4 é tão importante que ele não pode ser ministrado agora. 4 e 5 é depois. Aí, depois que você trabalhar com o esquema, mostrar, entenderam que o milênio é agora? Entenderam que Satanás está solto? Aí ele diz, é mesmo, né, pastor? Né, pastor? Meu professor. Aí você anote a seguinte pergunta. O que a igreja tem a ver com o milênio? Por quê? Porque eu quero que você volte lá no texto áureo. E, pastor Cristiano, o que a igreja tem a ver com o milênio? Aí é um ponto bem interessante, né? Porque, inclusive, foi comentado lá no item 1, que faz um breve comentário sobre a aliança, né? Que Deus estabelece a aliança incondicional. Deus estabelece, o milênio vai existir também por esse motivo, porque Deus estabeleceu alianças, né? Então, existem alianças que Deus estabeleceu, e essas alianças precisam ser cumpridas, né? E nessa aliança, né, incondicional que Deus estabelece com Abraão, com Isaac, com Jacó, né, com os patriarcas, estabelece com Davi, que é a aliança davídica, né? A gente tem vários textos aí que falam sobre essa aliança, por exemplo, o texto de 2 Samuel, que está lá na revista, na página 4, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16, mas eu posso pegar do versículo 16 até o 22, que fala restritamente sobre essa aliança incondicional, né? E nessa aliança que Deus estabelece, onde é que entra a igreja? Né? Bom, Deus estabeleceu a aliança foi com Israel, mas onde é que entra a igreja? Né? Aí a gente volta lá no texto áureo, né? A gente volta no texto áureo, pega o versículo 6, né? Que aí, no caso, aparece como último parágrafo, que diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo
e reinarão com ele 1000 anos. Somos nós. Então, aqui somos nós. Aqui está a igreja do Senhor está nesse momento aqui. A igreja faz parte da primeira ressurreição. Depois eu posso até passar para os irmãos, né, todo o grupo que faz parte da primeira ressurreição. Mas aqui deixa bem claro, bem-aventurado e santo, ou seja, ser abençoado, todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Né? Aqui, Jesus Cristo está explicando de uma forma melhor para João, né, para ele não confundir com que somente os mártires iriam reinar, porque no texto anterior dá a ideia de que quem vai reinar é somente os mártires, aqueles que não receberam, que passaram na grande tribulação, e isso, aquilo, outro, tarará. Mas aí Jesus Cristo vem e explica, peraí, é todos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Peraí. Tudo bem. Então, todo mundo que faz parte da primeira ressurreição tem direito ao milênio para reinar com Cristo. Tá. Tem textos, fora este aqui, dizendo que eu tenho direito a ser herdeiro de Deus? Sim, meu pastor. Aí a gente tem lá João capítulo 1, né? A gente pode até abrir aqui, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Espera aí que esse não está na revista. Irmãos, anotem. Não tá na revista. João 1, 12 e 13. Vamos lá. Isso é importantíssimo, porque a gente tá. Aqui está dizendo que todo mundo que está na primeira ressurreição vai reinar. Vai reinar. Tá. Né? Okay. E aí depois a gente passa para os irmãos uma complementação dizendo todos os grupos que fazem parte da primeira ressurreição. Mas aqui, olha, irmãos, só um pouquinho. Toda sexta-feira aqui na sede, a gente complementa os estudos da escola dominical e vai a fundo. Já estou avisando. Essa primeira lição será dada no domingo e na sexta posterior, aqui na sede, a primeira lição será dada no domingo. Na sexta posterior, pastor Cristiano vai estar nos dando uma lição extra sobre quem é que participa da primeira ressurreição. Então, tem direito a estar no milênio todo mundo que vai participar da primeira ressurreição. Governar no milênio, né, pastor? Governar, porque a gente vai governar. É os que vão governar com Cristo. É os que vão ser reis, conforme o texto de Apocalipse 20, versículo 6, serão reis e sacerdotes. São os que vão reinar com Cristo. Então, é o título da revista, né? Sim. Chamados para reinar. Então, nós fomos chamados para reinar. Então, meus amados, não é qualquer coisa. Você, eu, né, cada um dos meus irmãos, né, a igreja do Senhor foi chamada, foi para reinar nessa terra. Não é qualquer um, não é qualquer coisa. Não é só para participar, não é só para participar do reino. Não é só para se alegrar no reino. Que já seria muito. Né? Aqui para nós, meus amados, convenhamos, né? Já é muito, né? Mas nós vamos reinar com Cristo. É uma garantia da promessa de Deus. E essa garantia, ela foi estabelecida aqui. Começa em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Esse texto não está. Pega caneta e papel e já anota aí. João 1, 12 e 13. É onde começa nosso direito de, no futuro, reinar no milênio. Vamos lá. João 1, 12 e 13, que diz assim: no entanto, a todos quanto receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, pela vontade de Deus, no estabelecimento do pacto da glória, né, onde está incluído ali a nossa redenção, né, onde está incluída a salvação,
E aí nós fomos feitos filhos de Deus. Aí Tá, a gente, João 1, 12 e 13 diz que a gente é filho de Deus. a gente crê, Tá. recebe a Cristo e se torna filho. Onde é que está que a gente é herdeiro? Aí agora vamos lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. 8. Versículo 17 e 18. Romanos 8, anote aí. Esse também não está na revista. É bom a gente... 17 e 18. 17 e 18. Agora, olha, complementando, parece que é até uma continuação. Não é melhor começar no 16? Pode ser, sim, pelo 16, que aí a gente começa de 16 a 18. Então, é porque, na verdade, a gente tem que ir separando alguns textos, que não, a gente quer ler a Bíblia toda, quer ler o contexto inteiro para a gente compreender. A gente que estuda, né, a gente quer ver todo o contexto, né, meu pastor? Então vamos pegar João já diz que a gente é filho de Deus. Então João estabelece que nós somos filhos. Agora em Romanos parece que é uma continuidade lá do que João está falando. Sim. É bem interessante isso. É o mesmo autor, né? O autor é Cristo, né? O autor é Deus, né? Então, em Romanos, parece que é uma complementação do que está dizendo lá. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo está testificando constantemente na minha vida e na tua vida, meu irmão, que nós somos filhos de Deus. Versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18. A gente é herdeiro. A gente é herdeiro. Então, o Espírito testifica. Então, o que João falou lá, somos filhos. Você crê, eu sou filho. Se tem dúvida, o Espírito Santo vai testificar. Né? Por isso que a gente vai se levantar na primeira ressurreição para herdar com ele. Para herdar com ele. Né? A gente faz parte da primeira, a igreja faz parte da primeira ressurreição, né? No arrebatamento. A igreja faz parte no arrebatamento da primeira ressurreição. Então, aí João fala lá, somos pela fé, né? Nós cremos, recebemos o Senhor, somos filhos, né? E aqui, aí fala, se você ainda tem alguma dúvida, aí vem o Espírito Santo e fala, ó, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos. Então, o Espírito Santo vai reafirma o que está afirmando lá em João, o Espírito vem e reafirma. Aí, agora, Paulo fala, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De que herança está falando? Dessa herança de reinar com Cristo na Terra no período milenar, no período dos 1000 anos. Fora as outras heranças. Isso aqui é só parte. É um quinhão hereditário. É o quinhão da herança da herança, que na verdade a herança nossa é eterna, né? Então, uma parte da herança que Jesus Cristo tem, nós também temos a ela, que é reinar durante o milênio. E agora vem o versículo 18, são 7, que as aflições desse tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí aqui Paulo mostra o seguinte, não é agora. Paulo está vivendo o período da igreja. E Paulo está falando, não é agora. Vai ser revelado. Né? Essa glória que nós vamos receber ainda vai ser revelada, ainda vai acontecer. Vai ser revelada no sentido de não que ele não saiba, né? De que não que ele não conheça, não que ele não interprete, mas que ela vai acontecer futuramente. Então, nós vamos receber tudo isso futuramente, né? Então, faz parte da nossa herança. Nós vamos ressuscitar para estar com ele nas bodas do Cordeiro e depois descer com ele para o milênio. Aí, só para complementar essa palavra de Paulo, também lá em Gálatas, também não está na revista, anotem, Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 8. 3, 6 a 8. Ok. Que diz assim, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Então, a aliança que Deus faz, que Deus fez com Abraão lá no passado, é essa aliança, né, que traz também o reinado. Né? Nessa aliança, Deus traz o reinado. Né? Aí vem também Davi, que Deus ratifica esse reinado na aliança com Davi. Então, em Abraão, porque Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E porque nós cremos, está lá em João que nós lemos, porque nós cremos, nós nos tornamos filhos da fé. E aí nós somos também, não por sanguíneo, como está também revelado lá em João, não é sanguíneo, mas é pela fé. Nós somos herdeiros na linhagem de Abraão. Então a gente recebe essa herança de reinar com Cristo durante o milênio. Está estabelecido aqui na palavra. Então, nós vamos ser reis e sacerdotes, porque depois nós vamos explicar direitinho que no milênio vai ter povos, vai ter alguns povos diferenciados. Então, mas nós que fizemos parte da primeira ressurreição, que é a igreja que também fez parte da primeira ressurreição, nós recebemos, além de experimentar, de entrar no milênio, nós vamos ser reis e sacerdotes. É um papel de rei, de reinado, de governo. Nós vamos exercer o governo juntamente com Cristo. Glória a Deus. Então é isso. Amados, então aqui termina a primeira aula. O nosso estudo 1 será aplicado em duas partes. A primeira parte é essa, segue direitinho, usa os slides, mostra que o milênio é esse período de tempo que ainda vai chegar e termina dizendo para eles que a igreja vai estar no milênio, que a igreja vai ser rei no milênio, sacerdote no milênio, e nós vamos governar 1000 anos com Cristo, tá? Mas governar é governar mesmo, tá bom? E que o milênio vai chegar. Aí, no outro domingo, ou terça-feira, ou quarta, ou quinta, eu não sei o dia que você dá a aula, aí nós vamos trabalhar com o importantíssimo ponto 4 e ponto 5, tá bom? O importantíssimo ponto 4, ponto 5. Começamos o nosso quadrimestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como você pode ver, o computador agora está funcionando e vamos caminhando até chegar no céu. Até chegar no céu. Uma semana maravilhosa para você e que Deus abençoe. Me perguntaram se nós vamos ter estudo especial para o Dia das Mães. Não, não vamos ter, tá? Cada pastor faz um momento especial de gratidão a Deus pelo Dia das Mães no domingo à noite. Nós vamos continuar a nossa revista para dar conta de tanto assunto. E já avisando, olha que fantástico. Então, quem está na primeira ressurreição tem direito a vir ao milênio com Cristo. Ao milênio com Cristo. Para assumir o papel de reis e sacerdotes. Isso. E na sexta-feira, a gente vai dar o estudo domingo, na sexta, pastor Cristiano vai, com muita calma na igreja, explicar sobre a primeira ressurreição, tá? E aí vamos gravar, aproveite e assista aqui na sede, se não houver culto na sua igreja, e nós vamos crescer, e crescer bastante. Meu pastor, palavras finais. Amém. Graças a Deus, né, meu pastor? É interessante a gente ver essas questões de tudo que Deus tem preparado para nós como igreja. São coisas maravilhosas, né? São coisas maravilhosas. Né? A gente pensa assim, não, eu aceitei Jesus, eu já começo a experimentar uma nova vida, que já é maravilhoso. Né? O nascer de novo, que já é maravilhoso. Ser uma nova criatura já é maravilhoso. Aí vem o arrebatamento,
né, que é uma coisa extraordinária, né? E a gente fala, nossa, agora eu estou no céu, né? Agora eu estou no céu, agora eu estou com Cristo, uma coisa que eu falo, eu vou querer chegar, vou querer abraçar, beijar Jesus, vou querer abraçar, me lançar nos pés dele, né? Então, é um momento maravilhoso que a gente vai estar no céu com o Senhor. Depois disso, ainda tem coisas extraordinárias, a gente ainda volta com Jesus para reinar com Jesus, não é só para experimentar do reino, a gente volta com o papel de reis e sacerdotes, a gente volta para reinar. Por isso que é um reino totalmente extraordinário, né? Porque Jesus vai estar reinando, né? E juntamente com ele, todo um povo santo, todo um povo justo, que foi justificado pela fé no sangue de Jesus Cristo. Então, um povo totalmente transformado, com o corpo glorificado, vai reinar com Jesus Cristo. Vai ser um reino de 1000 anos totalmente diferente de qualquer coisa que já tenha havido no mundo ou até sido imaginado. Então é extraordinário. E o que vem depois também, as coisas que vêm depois, ainda tem a eternidade. Então, tudo que Deus tem preparado para nós, como igreja, meu pastor, é maravilhoso. Por isso que Paulo fala, olha, não tem nada que me impeça de experimentar todas essas coisas que Deus tem preparado. Né? Aí Paulo falando, oh, nem a morte, nem a vida, nem coisa dos presentes, nem coisa do porvir, nem principados, nem potestades, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque essa revelação do amor de Deus, né, em todas estas coisas que Deus tem preparado para nós, meu pastor, é altamente significativo, né? Então, Deus demonstra o seu amor através da prática. Deus, além de falar que nos ama, Deus demonstra esse amor com atitudes também. Então, é isso. A paz do Senhor Jesus e um grande abraço a todos. Olha, meu irmão, presta atenção. Se de repente você sentir dificuldade de usar o PowerPoint, fica complicado para você, você não detém todo esse conhecimento para explicar direitinho, não é vergonhoso você pegar esse vídeo aqui e pegar a parte que nós falamos a partir do PowerPoint até o final do PowerPoint e botar para a igreja ouvir. Qual o erro? Tá com você o teu pastor, que sou eu, e que te honro, não te encho a paciência, deixo você trabalhar com liberdade. Entendeu? Qual o problema? Será que eu vou querer tomar membros da sua igreja? Lógico que não, isso não existe, a gente é um povo só. E está aqui o pastor Cristiano, o escritor da revista. Então, se você disser assim para você, eu vou ter problemas de usar o PowerPoint, mas é muito importante. Pega um telão, pega alguém na igreja e bota para passar do minuto que começa o PowerPoint até que termina, né, meu pastor? Eu já fiz de duas formas, né? Que eu já tive um momento na igreja que a gente não tinha data show. Que realmente, às vezes, é caro, às vezes, né? Um bom data show. Tem data show de vários preços, né? Mas um bom data show, ele é caro. Então, eu tive momentos na igreja que a gente não tinha data show. O que a gente fazia? Teve uma vez que a gente precisou alugar, né? E aí a gente alugou por um final de semana. Teve uma outra vez que aí a gente usou o próprio celular dos nossos alunos. Então, a gente pegou a apresentação do PowerPoint, passou no grupo da igreja. A gente passa no grupo da igreja, os irmãos recebem, e no celular de cada um, eles conseguem abrir e acompanhar ali os slides. Eles vão passando, né? Passando o dedo ali, vai acompanhando os slides na apresentação do PowerPoint. Então, também é possível fazer isso tranquilamente. Às vezes, quando a pessoa tenta abrir o PowerPoint, a gente pode dar duas opções. A gente grava os slides também no formato em PDF, né? Que aí a pessoa pode ir abrindo ali e tal.
Tanto o PDF quanto o PowerPoint precisa de um aplicativo instalado no smartphone, no celular. Aí baixa o aplicativo, instala o aplicativo. Tem vários aplicativos que a gente usa, né, que às vezes a gente até baixa e a gente não usa, que a gente pode usar esses recursos, né, no celular dos aplicativos para a gente visualizar tanto o PowerPoint quanto o PDF. Né? Aí fica também mais fácil, né, para os irmãos acompanharem ali essa parte do estudo, tá certo? Então, a gente tem esse recurso também, né? Não é tão bom quanto a exibição num telão, numa tela grande, né? Mas é possível fazer dessa forma também, usando o recurso no celular. Gente, faz direitinho como você deseja e o Senhor vai abençoar. No demais, um grande beijo. Qualquer dúvida, fale com o pastor Cristiano. E a gente sempre vai estar enviando para os irmãos as aulas e vamos começar a estudar sobre o milênio, que é uma bênção. Um beijo a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.